Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Arte Nouveau, ou Art Nouveau, ou Arte Nova, como os franceses gostavam de chamar, esse estilo artístico que a gente vai começar a estudar. E ele está na apostila de vocês, começa na página 17 e faz parte do conteúdo de provas, ok? Então, para falar um pouquinho da Arte Nouveau, a gente tem que entender alguns aspectos. E o primeiro deles é que, normalmente, os movimentos da arte, eles contrapõem uns aos outros. Então, se a gente observar, a gente observa que, assim, ó, na arte clássica, o barroco contrapõe. Na arte moderna, o clássico se contrapõe. Então, existe sempre uma contraposição entre um momento e outro da arte, da história e dos movimentos estéticos em si, estéticos, sociais e políticos. Então, olha só, na arte é comum os movimentos se contraporem e ocorre por causa dos ideais e dos momentos artísticos e políticos de cada tempo, e principalmente por questões estéticas. Então, existe um padrão estético em um determinado momento, e em outro momento vem um novo grupo de estudos, um novo grupo de artistas que se contrapõe a esse movimento estético existente, criando novos movimentos artísticos, tá? Então, cada estilo artístico conta uma história de um tempo, de um lugar. Tá? Então, quando eu estou na arte clássica, eu estou contestando os movimentos da Idade Média, contestando a igreja. Quando eu vou para o movimento barroco, aí eu contesto o movimento clássico, que é o Renascimento. E assim por diante. Tá? Então, o Renascimento ele se contrapõe ao barroco, o clássico se contrapõe ao modernismo e assim por diante. Todos os movimentos entram em contraposição uns com os outros. Tá? Na arte nouveau, ou na arte nova em si, esse movimento artístico ele surge na França, no final do século XIX e em meio ao desenvolvimento industrial. Tá? Os cidadãos desse tempo começam a ser chamados de cidadãos metropolitanos. E a arte, a ser chamada de arte nova, ela está completamente se contrapondo a um contexto histórico, ao contexto da Revolução Industrial. Então, esse estilo, ele propõe um caminho mais estético, mais bonito, cheio de arabescos, tá? E cheio de voltas, de curvas e de linhas que determinam uma tendência da época. Ele foge do academicismo normal e do movimento romantista, que ele está finalizando e iniciando o outro, e cria uma tendência que a gente chama de tendência única, que é permeada por esses arabescos, por mulheres, enfim, por um monte de outros elementos estéticos que vão compor esse estilo artístico. É uma tendência mais ligada à arquitetura, à arte nouveau, a móveis, a tapetes e vitrais, e usa muito de figuras de mulheres e figuras curvilíneas para se representar. Tanto é que um dos maiores artistas do movimento nouveau é o Antônio Gaudí, o arquiteto catalão que faz a Casa Milá, tá? E a gente vai ver mais para frente. No Brasil, as principais obras do movimento nouveau são o Castelinho da Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Nós temos também a fachada do Colégio Santa Inês, colégio famoso lá em São Paulo, o Relógio da Glória e a Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, tá? Então tá aí, ó, de frente para vocês, à esquerda, eu tenho o Castelinho da Brigadeiro. Esse castelinho, normalmente ele é alugado para eventos ou para exposições artísticas. Do seu lado direito, você tem o Colégio Santa Inês. Pode observar que as fachadas, elas são mais ou menos parecidas umas com as outras, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos principais artistas. Quem são eles? O melhor para mim é o Gaudí, tá? E aí, quando a gente bate o olho numa obra, a gente sabe que é do Gaudí, porque ele é ímpar nas suas composições. Mas temos também o Vitor Horta, Alfonso Muchá, Gustavo Klimt, que é uma obra famosa chamada de O Beijo, tá? Então, são esses os principais artistas da arte nouveau. Vocês têm que olhar e saber. Esse O Beijo de Gustavo Klimt, de 1908, ele está em alta, é uma das obras de arte muito vistas nesses últimos tempos, nos últimos 2 anos, ela tem aparecido bastante e sendo muito comentada por causa do estilo
e das características que ela possui. À direita, vocês têm a Casa Milá, de Gaudí. Num outro momento, a gente viu essa Casa Milá como referências de curvas e de linhas, né, do movimento que as linhas e que as curvas podem nos mostrar. E como é que acontece? De fato, o contexto ou a ideia de Arte Nouveau, ela é muito diferente do que era vivido no romantismo. Então é novo, ela traz uma emoção nova, uma nova forma de expressão, tá? Então a religiosidade, a natureza, eram evidentes no romantismo. E na Arte Nouveau já não é tão mais evidente assim, ou no movimento novo que a gente fala, tá? Algumas obras do romantismo eu vou mostrar para vocês que vocês se certifiquem que o romantismo, ele é realmente, aliás, a Arte Nouveau, ela é realmente oposta ao romantismo. Olha só, eu tenho um ícone do movimento romantista, do romantismo, que é o Gustave Colbert, e aí ele tem uma sequência que chama Jovens Mulheres ou Jovens Senhoras, né? E aí tem até na página 18 de vocês, na apostila, tem uma figura, a figura 4 é a do Gustave Colbert, mas o movimento ele starta, ele começa com a liberdade guiando o povo do Eugène Delacroix, tá? Então, a liberdade guiando o povo, ela é um misto de neoclassicismo e de romantismo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para falar para vocês com relação à Arte Nouveau e à contraposição, que é o movimento romantista, tá? Então, eu vou postar para vocês em seguida algumas atividades interessantes para que vocês possam concluir para a aula de hoje. Beijo grande, até mais.